Olá pessoal, o Brasil foi surpreendido pela morte repentina, prematura e trágica do grande escritor, grande conferencista, grande palestrante, um cara carismático, o Daniel Mastral, pessoal. Eu mesmo estou profundamente triste e consternado. Os fãs dele, os admiradores dele estão profundamente, pessoal, consternados, tristes, querem saber uma explicação, querendo saber algo mais sobre a partida fatídica e inesperada do grande Daniel Mastral, pessoal. E eu demorei um pouco, pessoal, a falar sobre esse assunto porque eu estava orando, pessoal. Primeiramente, eu pedi a Deus para que Deus o recebesse de braços abertos e conforte o coração da família enlutada, pessoal. E por que orar? Porque o que envolve, pessoal, essa morte repentina, os mistérios que envolve, pessoal, apesar de um cenário lá no local terem sido propositalmente direcionados, posicionados para que as pessoas ao redor, os fãs dele e o Brasil inteiro, acreditem que ele realmente tirou a sua própria vida, pessoal. Mas muita coisa não está batendo, pessoal. O Daniel Mastral, como todo mundo conhecia, veio de origem humilde, ainda jovem, escreveu uma carta para uma igreja satânica. Ele queria se encontrar, pessoal. Escreveu uma carta para uma igreja de Satã, lá nos Estados Unidos, pessoal. Demorou um pouco de tempo e retornaram para ele a mensagem, o convidando para ir aos Estados Unidos. Ele falou que não tinha dinheiro e então o pessoal de lá, os americanos, recrutaram alguém aqui no Brasil para falar com o Daniel Mastral, o recrutar, o treinar e realmente perguntar se ele queria mesmo participar do satanismo, pessoal. E o advertiu que seria um caminho sem volta. E ele topou, gente. E começou iniciando, progredindo. Ele é muito inteligente e fazia rituais, fazia magia, via as coisas acontecerem. E certo ponto foi crucial na vida dele, em que ele teve que ser confrontado com uma prática que ele não queria aceitar, gente. Para adquirir novos poderes, para adquirir novas posições, nova importância naquela ordem satânica, ele teria que participar de sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. E ele recuou, não, eu não quero não. Aí resolveu se afastar um pouco e uma amiga conversando com ele, viu que ele tinha muitos livros satânicos, muitos livros sobre rituais, e conversou com um pastor amigo dela. Pastor, eu tenho um amigo aí, tem um bocado de livros. Aí o pastor, Daniel, eu quero falar com você, Daniel, vamos marcar um dia para se encontrar? Aí Daniel não gostou muito, pessoal, ficou, na hora concordou com o pastor verbalmente, ficou com ódio do pastor. Eu vou fazer um ritual aqui, para que o pastor não vá, para que mate o pastor. Ele fez o ritual sozinho inicialmente e no outro dia marcado o pastor não compareceu. Ele pensou, poxa, o ritual que eu fiz deu certo e o pastor morreu. Aí daqui a pouco o pastor ligou para ele, Daniel, desculpa aí, cara, eu não pude chegar na hora não, porque o meu carro bateu, mas vamos se encontrar tal dia? Vamos se ver tal dia? Daniel ficou indignado, porque ele fez uma magia pesada e o pastor simplesmente com oração, um homem de Deus que pregava o evangelho, conseguiu sair imune daquela magia que ele fez. Ele convocou mais alguns amigos, pessoal, 5 pessoas lá, entre ele também, fizeram um pentagrama, uma magia mais pesada, para que de fato matasse o pastor. E a surpresa dele, no outro dia o pastor chegou, falou com ele orou por ele incorporou na hora lá. Ele só se lembra da mão do pastor, botando a mão na cabeça dele, ó. Ele só se recorda da mão do pastor na cabeça dele. Quando acordou, ele havia quebrado tudo lá, passou suado. Quer dizer, que ele incorporou, o pastor libertou ele. Um exorcismo, pessoal. Foi aí que ele se converteu, gente. E passou Daniel Mastral a pregar a palavra de Deus, a tornar-se um líder espiritual, um conferencista, um palestrante, pessoal. Escreveu mais de 30 livros, pessoal. E tornou-se muito famoso no Brasil pelo seu livro best-seller, O Filho do Fogo, gente. E Daniel Mastral era constantemente requisitado para falar, pessoal, em podcasts, em palestras. Inclusive, ele esteve na minha igreja, pessoal.
muita gente para ver ele, pessoal. Era um homem muito querido, mas ele passou a escancarar, gente. Aí de encontro ao sistema, ele começou a falar, gente, daquilo que ele via lá na sua ordem satânica, pessoal. Ele começou a desencapar aquilo que os satanistas mantinham oculto, pessoal. Sobre os Illuminatis, sobre o Adrenacron, gente, sobre os rituais de criança, pessoal, a agenda global dos Illuminatis. E isto trouxe para ele uma legião de fãs que o admiravam, que tinham prazer de ouvi-lo falar. Eu também era um dos que ficava, pessoal, se pudesse, horas e horas ouvindo Daniel Mastral. Ele era um cara cativante, pessoal, uma conversa agradável, voz suave, e tinha um alto conhecimento, tanto da magia como da palavra de Deus, gente. E, apesar de ter muitos fãs, muitos admiradores, pessoas que gostavam dele, gente, também criou muitos inimigos, gente. E pessoas da ordem anterior dele, satânica, que queriam que ele não revelasse aquilo que deveria estar oculto, gente. Isto cria muitos inimigos, pessoal. Daniel Mastral sofreu 2 duros golpes na sua vida, pessoal. O seu filho, o Micael Mastral, com 15 anos de idade, pessoal, ele, uma depressão profunda, tirou a própria vida, pessoal, em 2018, pessoal. E em 2021, a sua esposa, também depressiva, faleceu de infarto agudo do miocárdio. Isto foi um baque muito pesado para Daniel, pessoal. Isto foi um grande baque para Daniel, gente, que se mostrava assim uma pessoa depressiva, não expressava aquela grande alegria na sua alma, pessoal. Mas ele prosseguiu, gente, sempre sendo requisitado, podcasts, líder espiritual, era pastor, Daniel Mastral, falava muito da palavra de Deus, pessoal. Tinha um alto conhecimento bíblico, gente. Ele sabia de muita coisa que estava para acontecer, pessoal. Apesar de não praticar mais magia, mas ele tinha o conhecimento de tudo. Ele era um grande estudioso para esse assunto. E sempre escancarava, gente, e sempre falava sobre isso, e sempre revelava às pessoas sobre a agenda global, o plano dos Illuminati de reduzir a população, pessoal. Advertia muita gente. Ele tentou nos avisar, pessoal. E como eu falei a vocês, gente, todos aqueles que lutam contra o sistema, gente, Daniel era um dos que combatiam o sistema. E todo mundo que luta contra o sistema, pessoal, ou é silenciado, ou é morto, ou tentam matá-lo, gente. E foi isso que aconteceu com Daniel Mastral. De repente, a mente brilhante de Daniel Mastral foi silenciado, pessoal. E o que nos causa estranheza é que há poucos dias, pessoal, ele se encontrou com o Vic Vanilla, pessoal, um grande ocultista, pessoal, que no início Daniel Mastral e ele trocaram algumas críticas, pessoal, algumas farpas, e depois se encontraram e viram que os dois tinham o mesmo pensamento, pessoal, e estavam entusiasmados, Daniel Mastral com o Vic Vanilla, iam fazer podcast os dois juntos. O Daniel Mastral ia no podcast dele, que Daniel estava muito alegre, gente. Inclusive, ele havia casado novamente, pessoal. O filho dele nasceu agora há pouco, recém-nascido, gente. Ele tinha muita vontade de viver. E não entra na mente dos fãs, dos admiradores dele, das pessoas que gostavam dele, que um homem como esse teria atentado contra a própria vida, pessoal. E o que aconteceu, gente? As imagens mostram o carro de Daniel Mastral se posicionando numa região lá de mata, e Daniel Mastral sai com algo na mão, pessoal, e à medida que ele anda, aquilo vai crescendo, gente, como que aparentemente as pessoas achavam que era uma arma de fogo, gente, mas se você ver bem o vídeo, ele vai andando, pessoal, e aquilo vai crescendo, como se fosse uma garra, gente, desenrolando-se, como se fosse uma garra, gente, desenrolando-se. E ele aparenta estar, pessoal, como que em transe, gente. Olha, desce do carro, anda, olha para o lado, olha para o outro, segue. Eu até me arrepio, gente. Por isso, devemos orar ao falar sobre esse assunto, pessoal. Porque forças ocultas terríveis estão envolvidas nesse assunto, pessoal.
estão envolvidas neste fato, gente. E Daniel Mastral foi encontrado, pessoal, morto numa região de mata, em Barueri de São Paulo, pessoal, próximo à casa dele, no quintal lá. Os vizinhos ligaram para a polícia, disseram que ouviram um estampido, um barulho de tiro. A polícia chegou lá, a guarda municipal chegou, encontrou Daniel Mastral lá, tinha um carro, uma pochete, uma arma, munições deflagradas, uma deflagrada, e ele caído no chão, pessoal. E também o que nos causa grande estranheza, pessoal, é que rapidamente o irmão dele postou, o irmão dele fez uma postagem alegando que ele tirou a própria vida. A mãe também disse isso rapidamente, já categoricamente dizendo que foi isso. Mas as investigações continuam, pessoal. As investigações continuam, gente. E de repente o irmão dele postou a foto lá, já coroa de flores, não teve velório direito, pessoal. Ele era um grande escritor, pessoal. Não era uma pessoa qualquer, gente. Era um cara querido em todo o Brasil, gente. Ele tinha uma legião de fãs, pessoal. Milhões de fãs que gostavam dele, que admiravam ele, que tinham prazer de ouvi-lo, pessoal. E a grande estranheza, pessoal, que os fãs não se conformam é porque apagaram a rede social do Daniel, gente. E aquilo que de modo algum entra na mente, na cabeça dos fãs, pessoal, dos admiradores que gostavam dele, que tinham prazer de ouvi-lo, pessoal, apagaram, pessoal, sua rede social, Facebook, Instagram. O irmão dele também apagou o Instagram, redes sociais. A esposa dele também apagou também o Instagram, redes sociais. E por que apagaram a rede social da Daniel Mastral, gente? Quem teria interesse em apagar, gente, um grande acervo do Daniel Mastral? Por que apagaram a sua rede social, gente?